tudo bem? Estamos iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico, comigo, Valnete Costa. Hoje eu vou bater um papo com a candidata Gisele Marques, ela que é advogada e doutora em Direito e pós-doutora em Meio Ambiente. Ela é candidata à presidência da Ordem de Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul. Olá, tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Valnete, muito obrigada por me receber aqui no seu podcast. E eu que fico muito feliz em você estar aqui, você ter aceito esse convite para a gente falar um pouco, né, sobre a campanha, que nós estamos bem próximos já das eleições, que é dia 19 de novembro, né? Exato. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você nos falasse um pouco quem é Gisele Marques. Eu sou mulher, me percebo muito enquanto mulher numa perspectiva de gênero. Isso é muito importante na minha trajetória. Sou advogada, apaixonada pelo direito. Eu vejo o direito como um instrumento de mediação entre as pessoas e também entre a civilização e a barbárie. Eu vejo um instrumento assim de paz social no direito. Sou apaixonada pelo direito, sou uma pessoa apaixonada pelo conhecimento. Por isso eu fui para o Rio de Janeiro cursar o mestrado e o doutorado, e no retorno fiz o estágio pós-doutoral na Uniderp. Atualmente estou lecionando na cadeira de legislação ambiental no programa de mestrado e doutorado em meio ambiente. Sou mãe de 3 filhas, da Ieda Valéria, que é advogada, está atualmente na Austrália já há 3 anos advogando, mãe também da Helena, estudante de psicologia, e da Heloísa, que é adolescente de 14 anos. E sou esposa do Gustavo Corrêa Bezerra de Araújo, há 23 anos, e sou cristã, defensora da liberdade religiosa e do pluralismo religioso, cultural, político e também de gênero. Maravilha. Me fala uma coisa, essa paixão pela advocacia, da onde que surgiu? Eu nasci aqui em Campo Grande. O meu pai era corumbaense e meu pai era militar. Mas ainda criança, o meu pai se formou em Direito e resolveu voltar para Corumbá, que é a cidade natal dele. E ali em Corumbá eu conheci, né, a advocacia através do meu pai, que agora já é falecido, Dr. Wilson Melquiades de Carvalho, muito conhecido lá em Corumbá. Vai meu abraço às advogadas e advogados corumbaenses. E o meu pai me levava nos passeios da OAB, né, passeios de barco no Rio Paraguai. E eu via aquelas pessoas tão inteligentes, intelectuais, estudiosos, e achava assim muito bonito, né, ser advogado. E ali nasceu um sonho de que um dia eu pudesse também ser advogada. E eu acho até interessante que às vezes eu vejo algum aluno meu no curso de Direito falando assim, que quer ser advogado porque quer melhores condições de vida. Eu sempre quis ser advogada para desenvolver um papel social. Eu advoguei 16 anos para sindicatos de trabalhadores, né, área sindical, e sempre atuei na defesa dos direitos humanos como advogada voluntária do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza. E assim, ali por volta do ano de 2002, eu percebi que a causa, que é a causa por excelência dos direitos fundamentais, é a causa ambiental, porque se nós não defendermos o meio ambiente, daqui a pouco nós não vamos ter um planeta para viver, e esses recentes temporais mostraram isso, né? Então, assim, eu me apaixonei pela área ambiental e por isso busquei o mestrado e o doutorado nessa área. E atualmente 90% da minha advocacia é voltada para a questão ambiental, para as pessoas que querem cumprir as normas ambientais. Eu trabalho muito como parecerista e na orientação e coordenação de estudos ambientais. Quando uma empresa vai se instalar, me procura, eu levanto toda a documentação necessária para obter o licenciamento ambiental. Inclusive, fui chefe do licenciamento ambiental no Estado,
de Mato Grosso do Sul e também exerci a superintendência do PROCON, né? Então tive também uma experiência dentro do poder público que acabou me dando também assim um pouco a visão da advocacia pública, que é um foco bastante forte na nossa chapa OAB 4.0 Mudança de Verdade, né? No sentido de que a advocacia pública tem que ser valorizada, tem que ser bem remunerada, e nós defendemos acima de tudo a independência dos advogados públicos e dos procuradores nos pareceres que eles elaboram, né? Outra coisa, a advocacia da União, por exemplo, está assoberbada de processos, né? A qualidade de vida do advogado público, ela caiu muito. Então, nós queremos lutar fortemente na OAB, né, para que essas carreiras sejam valorizadas. Eu vou pegar um gancho. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas como a doutora falou sobre que está bem acarretado, eu vou também te perguntar o seguinte: o judiciário ele está abarrotado de processos, o que deixa os julgamentos bem lentos. E nós, advogados, nós deparamos com processos que às vezes eu tenho, processo que março que está concluído para despacho, sabe? Nesse sentido. E ou até mais, né? E tem algum projeto nesse sentido de fazer com que os advogados busquem mais a advocacia extrajudicial e, com isso, a gente acaba contribuindo em desafogar o poder judiciário. Então, vamos buscar mais advocacia extrajudicial, né? Existe algum projeto, doutora, nesse sentido? Sim, inclusive a minha advocacia, ela segue exatamente esse modelo, né? É um modelo no sentido de atuar mais, assim, na esfera não contenciosa. Isso. Né? Atuo bastante no sentido de orientar os estudos ambientais, orientar o cumprimento da legislação para que aquela indústria, aquela empresa ou aquela propriedade rural não venha sofrer depois com autos de infração, não venha sofrer ações civis públicas, né? Então, assim, nós da UAB 4.0, nós vamos assim trazer todo um arcabouço, né, para orientar a advocacia nesse sentido. De onde surgiu esse nome OAB 4.0? Ele remete à quarta revolução industrial e tecnológica que já está acontecendo. E a OAB não nos preparou para isso, ela não se preparou e não nos preparou para isso. Então, nós fomos pegos de surpresa com a virtualização dos processos judiciais, né? Cada tribunal adotou o programa que quis, né? Hoje nós temos ESAD, temos PJE, temos diversos programas. Que acaba dificultando para nós advogados. Exatamente, né? Então, aí nós não estamos falando só de OAB-MS, nós estamos falando da OAB em nível federal, né? Houve, assim, um atropelamento, né, da advocacia, que mudou muito nos últimos anos, sem que nós tenhamos tido um apoio da nossa instituição. Então, a AB 4.0, ela quer antever, né, os cenários que virão. Inclusive, pugnar pelo preparo de um novo modelo de advocacia, um modelo que não dependa tanto do Poder Judiciário. Isso. Né? E a minha trajetória, ela é um exemplo disso, né? Que hoje, graças a Deus, como advogada, eu não dependo tanto do Poder Judiciário. Mas, assim, como eu advogo também no Rio de Janeiro, o que eu percebi? Que no Rio de Janeiro nós temos um modelo muito diferente do modelo que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. Eu comecei a observar que a OAB lá, ela é atuante de forma que o judiciário lá é mais célere, né? O TJRJ está entre os mais céleres do país. Então, eu comecei a observar que uma OAB que tem uma atuação efetiva, que não está tão preocupada com o quinto constitucional, né, que não está tão preocupada assim, com questões caseiras, mas sim com o dia a dia da advocacia, acaba resultando num outro modelo. E isso também eu digo em relação a honorários advocatícios. Né? Eu percebi que quando eu atendo uma pessoa no Rio de Janeiro, quando está terminando a conversa, a pessoa pergunta: doutor, e quanto custa a consulta? Né? Aí a ação vai custar quanto? E aqui em Mato Grosso do Sul eu atendo a pessoa, ela não toca no assunto de honorários, e aí quando eu toco, eu falo: olha, sobre os honorários, né? A pessoa fala: nossa, Gisele, mas você vai me cobrar? Mas nós somos tão amigos, né? Então, assim,
a cultura aqui é uma cultura de Sim, desvalorização e talvez de incompreensão do que é a advocacia. E quando a gente fala né? na consulta, né? A Exatamente. consulta, As pessoas que, no caso, precisam de um médico e não têm um Sim. plano de saúde, elas ou não podem pagar um médico particular, elas vão procurar um posto de saúde. Agora, as pessoas que muitas vezes não podem pagar um advogado, ao invés delas procurarem a Defensoria Pública, elas vão aos escritórios. Isso. Né? Então, a OAB ela tem que fazer uma campanha de esclarecimento da população acerca dos custos da advocacia. E eu vi isso acontecendo no Rio de Janeiro e não vejo aqui. Né? Esse fato de ter ido estudar no Rio de Janeiro, de ter começado a advogar lá e ficar advogando na ponte aérea, me levou a ter uma outra visão. Então, hoje eu busco muito modelos de OABs de outros estados, né? Então, por exemplo, no contexto da pandemia, a OAB do Paraná propiciou a isenção integral da anuidade para os advogados que requeressem e comprovassem que ou ficaram desempregados ou perderam contratos, né? Ou, no caso, eu tive contratos que os fornecedores diminuíram lá, os tomadores de serviço diminuiriam lá 30%, 40%. Então, eles abriram essa possibilidade de você pedir um desconto ou até a isenção total da anuidade, coisa que não houve aqui no Mato Grosso do Sul. Né? Aqui, hoje, nós temos visitado os escritórios e nós temos visto, assim, uma tristeza muito grande, a situação financeira dos advogados. Por isso, nós impetramos um mandado de segurança em favor de todos os advogados que estão inadimplentes para que possam votar. Porque o exercício do voto, né, ele é um direito consagrado no artigo 1º da Constituição Federal, que disse que nós somos um Estado democrático de direito. Né? Então, impedir o acesso ao voto para você escolher o presidente da OAB é a mesma coisa de impedir o acesso de alguém que está devendo o IPTU, né, a eleição para prefeito. Exatamente. Né? Então, nós estamos tendo esse olhar por essa advocacia mais sofrida. E eu vi, assim, advogadas, né, passando fome. Né? E aí, doutora, mas eu sei que tem um programa na OAB que entrega cesta básica, a senhora poderia procurar a OAB. Eu já procurei, doutora Gisele, só então, que... Assim, deixa eu só cortar um pouquinho a doutora Gisele. A doutora se candidatou, então, para a presidência da OAB na ânsia de ter esse olhar, justamente para... Porque os advogados, nós vivemos a advocacia, muita gente, né? Claro que não é 100%. Então, assim, esse foi o motivo da doutora se candidatar à presidência da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul para ter esse olhar. Exato. Exatamente. Nós percebemos assim que existe uma advocacia invisível, né, para a OAB. Então, nós temos, por exemplo, o secretário-geral da nossa chapa, doutor Eloy Terene, é um indígena. Ele tem se destacado hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal, defendendo os direitos dos povos indígenas. Né? Nós temos lá o doutor José Roberto, mais conhecido por Zezão, que defende o povo quilombola. Né? Então, são populações que normalmente não são olhadas pela OAB. Né? E voltando no assunto da cesta básica, quando a advogada falou, olha, doutor, eu já fui lá na OAB, só que eu preenchi lá o formulário e aí, na hora de finalizar, eles olharam e viram que eu não paguei anuidade. Então, eles disseram, olha, infelizmente, a senhora não vai ter acesso à cesta básica porque a senhora está devendo anuidade. Agora, uma advogada que chega de ir na OAB para pedir uma cesta básica é porque ela não tem condições nem de fazer a compra da comida do mercado, como que ela vai pagar a anuidade, que é uma das mais caras do país e que menos serviços oferece? Né? Então, realmente, está faltando um olhar mais humano por quem comanda a OAB. Eu tinha esse sonho desde criança de ser presidente da OAB, mas eu achava que a presidência da OAB era para advogados ricos milionários. Né? E como eu não sou rica milionária, eu achava que não era para mim. E agora eu vi que existe assim uma pauperização da maioria das advogadas e advogados. Eu sinto a dor dos meus alunos que se formam e vão trabalhar de motoristas de aplicativo, alunos brilhantes, que às vezes no nono semestre já passam na prova da OAB e depois vão trabalhar de motorista de aplicativo. Então, isso precisa mudar. Por isso, OAB 4.0, mudança de verdade. Tá, então, nas andanças da doutora, eu percebo que vocês têm caminhado muito pela nossa capital e também pelo interior, né? Qual que é a principal queixa dos advogados que a senhora se deparou?
Olha, Desculpa por chamar por não, senhora, pode me mas chamar de você. é respeito. Me chama de você. Olha, assim, a primeira queixa que a gente ouve, tanto nos bairros de Campo Grande quanto no interior, é em relação à defensoria pública atender pessoas que não são juridicamente necessitadas, né? Então, os advogados relatam que atendem em seu escritório lá uma pessoa com patrimônio, né? E quando dão o preço, muitas vezes é o valor mínimo da tabela da OAB, ainda parcelam, faz um carnê de Casa Bahia, e mesmo assim a pessoa não contrata esse advogado. Vai em outro que cobra mais barato, em outro que cobra mais barato, e no fim vai à Defensoria Pública, e mesmo aquela pessoa tendo bens, e mesmo aquela pessoa às vezes tendo um rendimento significativo, a Defensoria acaba atendendo. Essa é a maior reclamação. Então, o que nós vamos fazer? Diálogo com a Defensoria Pública, né, para melhorar o filtro, né? Porque a defensoria é uma conquista da cidadania, é importante, mas ela tem que atender quem não tem condições de pagar um advogado particular. Senão, até o defensor ele vai estar tirando a oportunidade de alguém, né, que teria realmente a necessidade dessa defensoria, porque o defensor vai estar muito ocupado atendendo alguém que não teria esse direito. E nós queremos o diálogo, mas nós queremos também criar uma ouvidoria, né, para que os advogados possam reclamar desse tipo de situação. E aí a gente vai instaurar procedimento administrativo para apurar. Outra forte reclamação é a questão do valor exorbitante das custas processuais, né? Então, os advogadas e advogados falam, olha, o cliente me contratou, pactuamos os honorários, só que quando eu apresentei o boleto, né, do valor das custas, a pessoa desistiu de entrar na justiça. Então, além de dificultar a advocacia, o valor exorbitante das custas processuais leva a uma situação de impedimento do acesso das pessoas ao judiciário. Então, há uma violação do direito constitucional do acesso à justiça devido a esse valor tão alto das custas. Então, nós vamos procurar a Assembleia Legislativa, vamos pedir que seja chamada uma audiência pública para discutir esse assunto com a população e com os destinatários do valor das custas processuais. As custas têm que baixar. Certo. E, doutora, não são todos os municípios do nosso estado que têm subseção da OAB. Como a candidata pretende aproximar os advogados desses municípios com a OAB de Mato Grosso do Sul? Uma coisa muito importante é que, na época eleitoral, né, os candidatos, porque eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma eleição com duas candidatas mulheres, né? Então, normalmente, os candidatos eles vão até esses lugares que não têm subseções, né? Vão aos escritórios de advocacia, visitam os escritórios, só que depois que tem a eleição, aí eles se encastelam lá na sede da OAB e de lá não saem mais. Então, nós queremos que esse diálogo, né, esse contato pessoal que nós estamos tendo com os advogados continue mesmo depois, né, de sermos eleitos. Aliás, principalmente depois de sermos eleitos. E nós queremos fazer as sessões do Conselho no formato misto. Além da gente ter a reunião presencial, nós vamos também ter a possibilidade das pessoas do interior ou dos bairros distantes participarem através do meio virtual. Né? Então, essa é uma lição que a pandemia nos deixou, que isso é possível. Certo. Então, nós queremos trabalhar dessa forma. E outra coisa, nós queremos descentralizar a distribuição dos recursos, né, que a OAB destina para o interior. Né? Eu tive numa cidade do interior que o presidente local me falou que ele recebe R$ 1.500 por mês para manter uma sala da OAB funcionando, para manter todos os serviços funcionando. Né? Então, nós precisamos dar um choque de gestão. E esse choque de gestão vai ter por objetivo pulverizar esse orçamento que a OAB tem para esses lugares mais distantes. Silvíria, que está lá esquecida, hoje nós temos 2 conselheiros na nossa chapa, né, de Silvíria, que é um lugar que não tem subseção. Né? A primeira adesivagem que a nossa chapa fez, que foi no sábado agora, nós fizemos no bairro Moreninha, aqui em Campo Grande, onde nós temos o nosso candidato ao Conselho Federal, que é o doutor Edgar Calisto. Então, realmente é a chapa da advocacia
pé no chão, que vai defender esses locais que estão esquecidos, né, que vai defender a advocacia da periferia e do interior. Que maravilha, né? E as dificuldades enfrentadas pelos jovens advogados e advogadas são pautas recorrentes entre as conversas e discussões no meio jurídico. Tem algum projeto para o jovem advogado? Sim, a chapa OAB 4.0 vai instituir o programa Meu Primeiro Escritório. A primeira atitude que eu quero tomar como presidente da OAB é decretar a isenção do recém-inscrito, que geralmente é um jovem advogado, nos 5 primeiros anos de inscrição. Gisele, você é maluca? Não, eu só vou voltar aquilo que era quando eu me formei. Porque quando eu me formei, eu tive esse benefício. Eu só passei a pagar o OAB depois de 5 anos. Era assim que funcionava. Recentemente mudou, os advogados começaram a pagar depois de 3 anos de inscrição e agora eles têm apenas 15% de desconto no primeiro ano. E tem mais um detalhe. Muitos alunos meus que eu encontro falam, professora, antes de chegar, eu vou no juramento, né, vou prestigiar a entrega da carteira, e aí o meu ex-aluno fala assim, professora, antes de eu receber a carteira, já chegou o boleto, né, de 800 e poucos reais. Então, nós vamos instituir a isenção para os novos inscritos durante os 5 primeiros anos. Nós vamos buscar linhas de crédito para quem quer mobiliar o seu primeiro escritório. Essa linha de crédito ela vai abranger também um capital de giro, porque qualquer negócio que você começa, você tem que ter um capital de giro, isso, né? Porque deu 30 dias, os boletos vão vencendo. Isso, Então, você tem que ter um dinheiro barato. Nós somos quase 16 mil advogados em todo o estado, então a gente pode fazer a compra coletiva. Nós vamos buscar as cooperativas de crédito para conseguir recursos a juro baixo, para que o jovem advogado possa instituir o seu primeiro escritório. E também o advogado que já está há bastante tempo estabelecido, se ele quiser reformar, se ele quiser trocar mobília, se ele quiser até construir o seu escritório, tudo isso ele vai poder através dessas linhas de crédito que nós vamos buscar. E também vamos estar fazendo uma capacitação, né, para o advogado que queira abrir uma empresa de advocacia, porque às vezes você quer já abrir a tua empresa de advocacia desde o início, você quer abrir uma pessoa jurídica, e aí você fica perdido. Eu tenho falado com muitos jovens advogados que falaram, olha, é uma burocracia enorme, não tem ninguém que nos orienta, você junta a documentação, chega lá, sempre falta alguma coisa. Então, realmente, nós vamos ter, assim, dentro desse programa Meu Primeiro Escritório, uma série de ações em favor da jovem advocacia. O bate-papo de hoje do Juridicast é com a doutora e candidata Gisele Marques. Doutora, quanto ao advogado sênior, tá? Ou seja, aquele com mais de 60 anos, que encontra dificuldades no dia a dia, seja como peticionamento eletrônico, né? Ou outras dificuldades, tem algum projeto para esse público? Sim. Nós queremos instituir nas salas da OAB, tanto da sede quanto dos fóruns, um serviço de atendimento aos advogados que têm dificuldade para a inclusão digital. E as pessoas que vão trabalhar nisso vão ser pessoas que vão ser capacitadas para atender esse advogado mais maduro, né? Porque as pessoas com mais idade, elas, assim, tem um ritmo mais vagaroso para falar, para se colocar, né? Eu falo que o meu pai, a OAB do meu pai era número 957, eu falo que o meu pai faleceu de desgosto. Por quê? Porque o meu pai é do tempo da máquina de escrever e quando surgiu o computador, o meu pai ele teve muita dificuldade. Eu tentei muito ajudá-lo, mas foi muito difícil. Eu lembro que quando quando lançaram os celulares, né? Eu estava parindo a minha primeira filha e eu dei para o meu pai de presente um celular. E eu ligava para ele e ele nunca atendia. E daí, quando foi final de semana, fui almoçar na casa deles e daí pai, mas cadê o teu celular que eu te ligo e não atende? Filha, o celular tá bem guardadinho, do jeitinho que você me deu. Vem aqui, ó, tá aqui dentro do meu guarda-roupa. Então, olha a mentalidade. É uma mentalidade muito diferente da pessoa mais jovem, né? Uhum. Então, eu quero dar aos advogados sêniores
sabe? O carinho que eu queria que meu pai tivesse recebido da UAB. Sabe? Eu quero, assim, ter oportunidade de pegar na mão desse advogado mais velho e falar, doutor, deixa essa pessoa aqui que se preparou, que te ajudar, toma um cafezinho com ela aqui, ela vai bater um papo com o senhor, porque o advogado, ele não gosta de ser, como que eu vou te falar, compelido a fazer alguma coisa, né? E eu quero ter uma OAB que acolha, sabe, que seja o porto seguro da advocacia. Eu acho que esse é o olhar que nós, mulheres, podemos ter de diferente, porque nós somos mães, nós somos acolhedoras, né? Então, eu quero ter esse instinto maternal, né? Tanto com medidas concretas para os advogados jovens, como também para os advogados sêniores. E aí, já que eu toquei no assunto de ser mulher, eu também percebo assim, uma falta de sensibilidade da OAB em relação às advogadas mulheres que são mães, né? Eu passei por muitas... Eu amamentei as minhas 3 filhas, a caçula mamou 2 anos e meio no meu peito, né, que está com 14 anos agora, a mais velha mamou 1 ano e 7 meses, eu valorizo muito a amamentação, e eu tive muitos problemas, por quê? Porque eu ia fazer uma audiência, né, e aí eu não tinha um espaço para, enquanto você aguarda a audiência, né, para ficar ali mais reservada e poder amamentar minha filha. Então, eu quero criar, tanto na sede como nas salas da UAB dos fóruns, um espaço para amamentação, com um biombo, para que essa mãe possa ficar reservada com a sua criança entre uma audiência e outra. Eu quero colocar também bibliotecas infanto-juvenil, para aquela mãe que tem uma criança um pouco maior ou um adolescente, para que, com jogos também interativos, sabe? A OAB tem um orçamento fantástico, né? E o nosso dinheiro, ele está preso numa estrutura pesada, né, que não atende a advocacia, né? Então, assim, o meu foco é OAB 4.0, tecnologia em favor da inclusão, da cultura, né, da inclusão racial, cultural e de gênero. Doutora, a figura do advogado, ela é super importante. Como a doutora vê essa importância da advocacia para a sociedade? A advocacia é a voz da sociedade. Às vezes eu ouço alguém dizer, nossa, mas você defenderia um bandido, né? Ninguém poderá ser considerado culpado antes de haver um processo justo, né, e uma sentença penal condenatória transitada em julgado. É muito fácil falar que o outro é bandido até você ter uma pessoa da sua família acusada injustamente de um crime, né? Então, aquilo que às vezes parece, não é. E é o advogado que vai ouvir esse acusado, que vai tentar... Toda a história tem mais de um lado. E o advogado vai trazer esse outro lado, né, o conhecimento do judiciário. Então, é belíssima a nossa profissão é apaixonante, porque você é um instrumento na realização da justiça, né? Então, isso é que nos faz, assim, termos tanto orgulho de sermos advogadas e de sermos advogados. Agora eu percebo, assim, Valnete, que nós estamos, assim, perdendo um glamour na advocacia, né? Justamente porque hoje nós estamos tendo uma dificuldade para sobrevivermos da nossa profissão. Sim, eu tenho 30 anos de advocacia, eu sou mestre e doutora em Direito, pós-doutora em Meio Ambiente, eu tenho livros publicados, sou uma referência da minha área, e para mim está difícil. Para mim está difícil. Na pandemia, eu tive vários contratos que foram reduzidos assim, à metade, ou reduzido 40%, reduzido 30%. Você vai falar o quê? Não aceito? Não tem como. Então, se eu que tenho, né, essa caminhada, passei dificuldade, estou passando, né? Imagina o advogado lá do bairro Santa Luzia, imagina o advogado lá de Ponta Porã. Em Ponta Porã, eu conversei com a advogada, que ela falou, eu estou me inscrevendo na UAB do Paraná, porque a OAB do Paraná, ela dá tantos benefícios que vale mais a pena eu pagar anuidade lá do que ficar de fora. Então, no caso, eu também sou inscrita na OAB do Rio de Janeiro. Quando eu recebi, quando eu fiz a minha inscrição, 10 dias depois chegou o envelope com um cartão de assistência odontológica integral. Eu trato meus dentes no Rio de Janeiro, porque a cobertura é total. Assistência funeral, seguro de vida,
Um cartão de descontos na rede credenciada, rede médica. Então, são os melhores médicos do Rio de Janeiro. Você tem a garantia que vai ser atendido lá com o valor mínimo da tabela do CRM, não é plano de saúde. E fora isso, tem vários planos de saúde. Você escolhe qual você quer. Aqui é só Unimed e faça uma experiência. Ligue na Unimed e pergunte quanto custa um plano individual, o melhor plano. Vai custar X. Aí você liga na Caixa de Assistência dos Advogados. A da Caixa de Assistência dos Advogados vai ser mais cara. Embora são 16 mil pessoas comprando juntas. Então, tem algo errado. Não tem como um plano coletivo custar mais caro que um plano individual. Há um problema sério na gestão dos nossos recursos. A gente, quando paga anuidade, a gente faz isso aqui porque é uma das mais caras do Brasil e que menos serviços oferece. E, no entanto, nosso dinheiro não está sendo bem gerido. Por isso, estou animada, né, para ser presidente da OAB. Me sinto preparada. Tenho 30 anos de advocacia, né? E me preparei a vida inteira para, enfim, realizar esse sonho. Na pandemia, eu perdi muitos amigos, né, que morreram. Sim, e aí eu pensei, olha, os sonhos a gente tem que tentar realizar. Por isso eu sou candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Desejo sucesso para a doutora nas urnas. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Gostaria de deixar à vontade, caso eu tenha deixado de perguntar, fazer alguma pergunta que seja relevante, te deixo à vontade para fazer alguma consideração. Olha, primeiro eu quero te parabenizar pela iniciativa desse Juridicast, né? É fantástica, né, a sua ideia de estar promovendo o debate, né, no meio da advocacia. Desejo muito sucesso a você nessa empreitada. E eu quero dizer para os ouvintes que nós, da chapa OAB 4.0, nós não somos uma chapa de promessas, nós somos uma chapa de ação. Por isso, nós impetramos um mandado de segurança em favor de todas as advogadas e advogados que estão inadimplentes para que possam votar nas eleições. Não é que nós estejamos desrespeitando quem paga em dia, não é isso. Quem paga em dia, parabéns. Que bom, sabemos que você, advogada, se sacrificou para pagar a sua anuidade, mas existe uma grande parcela das advogadas e advogados que não estão conseguindo, especialmente no contexto da pandemia, honrar com o pagamento dessa anuidade, que é uma das mais caras do Brasil. Só para você ter uma ideia, a OAB do Distrito Federal, a anuidade é R$ 800, o jovem advogado no primeiro ano entra pagando 200. Né? Então, realmente, a nossa OAB de Mato Grosso do Sul, ela precisa ter esse olhar, né, para a advocacia que está sofrida, que precisa ser valorizada. Os honorários sucumbenciais são aviltantes, a OAB tem que se posicionar fortemente nisso. Né? Então, assim, na OAB 4.0, o advogado e a advogada terão um porto seguro, gente com coragem para lutar pela advocacia. Doutora, nós vamos depois marcar um outro bate-papo para a gente falar sobre o meio ambiente, né? Ótimo. Vamos fazer isso. Estou à disposição. Isso, vamos fazer isso. Tá? Muito obrigada pela presença mais uma vez, tá? Obrigada a você e obrigada a toda a nossa audiência. Alegre-se com a felicidade do outro. Faça tudo para que não seja incômoda a felicidade alheia. Alegre-se quando souber que uma pessoa é feliz. Deseje sinceramente que ela continue sendo. No dia em que cada um de nós contribuir ou construir razões para a felicidade do próximo, a partir desse dia nós teremos um mundo melhor. Até o próximo Juridicast.